Bom dia, alunos do nono ano da Escola Estadual Professor Joaquim José de Oliveira. Hoje é dia de estudar matemática. Vamos dar continuidade às atividades do PET 5, semana 2, apostila, página 21 a 23. Unidade temática, álgebra, objeto de conhecimento, função quadrática. Conteúdos relacionados: função quadrática, concavidade da parábola, zero de uma função quadrática, coordenadas do vértice, ponto mínimo ou ponto máximo da parábola, construção do gráfico de uma função quadrática. Então, essa semana nós vamos dar continuidade ao estudo sobre funções quadráticas. Nós vimos na primeira semana com A maior que zero. Agora nós vamos ver na segunda semana quando A for menor que zero. Então nós vimos o quê? Que o vértice da parábola é o ponto mínimo da função quando A for maior que zero e a concavidade é aberta para cima. Agora nós vamos ver que o vértice da parábola é um ponto máximo da função quando o A for menor que zero e essa concavidade é aberta para baixo. Primeira atividade. Dada a função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5, preencha a tabela abaixo, determinando os pontos de par ordenados x e y e depois construa o gráfico no plano cartesiano, marcando os zeros ou raízes da função de caneta vermelha, o vértice de caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta o eixo y de caneta azul. Então vejam bem, essa atividade é semelhante à atividade já realizada na semana 1. Então nós temos o quadro, né? Dada a função de x, que é a mesma coisa de y, né? Que é igual a menos x2 mais 6x menos 5. Nós temos aqui, ó, na primeira coluna, os valores atribuídos a x e você vai substituir esses valores na função, encontrando assim o valor de y. Aí vai ser o par ordenado, que você deve repetir o valor de x, né? Lá, por exemplo, é 1, então aqui é 1, e aí você vai substituir este 1 nesta função aqui, você vai encontrar o valor de y, onde vai ser representada pelo par ordenado x e y, né? E anote bem, ó, f de menos 1, então é o valor de x, então você vai repetir o número que você encontrou aqui, ó, você vai repetir ele aqui, ok? Só para vocês lembrarem aí, ó, valor de x, menos 1, então onde tiver x nós vamos colocar menos 1, note bem que o x é negativo, então vai ficar menos 1, que está ao quadrado, mais 6 vezes 1 menos 5. Aí agora você vai resolver. Note bem que esse menos aqui é da função. Menos 1 ao quadrado, todo número elevado ao quadrado é positivo. Mais 6 vezes... Aqui, ó, é menos 1. Então nós temos que colocar um parênteses aqui, ó. Então, mais com menos, então no caso aqui vai dar menos 6 vezes 1 dá 6 com menos 5. Note bem que os sinais são todos iguais, ó. Menos 1 com menos 6 dá menos 7, com menos 5 dá menos 12. Então nós vamos observar que o par ordenado aqui vai ser menos 1 e menos 12. Certo? Lembraram? Então agora você vai fazer com os demais. Na segunda linha, x vale quanto? 0. Então vai ficar menos 0 ao quadrado mais 6 vezes 0 menos 5. Resolve, você vai encontrar o outro par ordenado aqui, que é 0, e o valor que você encontrar aqui, vem para cá. Ok? Aí você vai completar a tabela todinha abaixo aqui e vai encontrar os pares ordenados, né? E vai completar
essa coluna aqui, ó. Então nós vimos lá que deu quanto? Quando o f for menos 1, o x for menos 1. Então deu quanto? Menos 12, certo? Aí vocês completam aqui, ok? Aí depois que vocês completaram o quadro, vocês vão representar os pontos nesse plano cartesiano. Como por exemplo, nós vimos que o primeiro lá foi menos 1 e menos 12. Então menos 1 à esquerda, né? Então tá aqui, ó. À esquerda, menos 1 está aqui, ó. E o menos 12 está aqui embaixo, certo? Então onde vai estar localizado esse ponto cartesiano? Vai estar aqui, ó. Na linha do menos 1, ó, até o menos 12. Certo? Aí agora vocês vão representar todos os pontos, os pares que você completou a tabela acima, você vai colocar aqui no plano, certo? E depois você vai o quê? Unir os pontos, fazendo assim, né, a formação de uma parábola. E você vai notar que a parábola vai passar aqui no menos 12, nos outros pontos, né? E a concavidade vai ser voltada para baixo. Por que para baixo? Porque note bem, ó, o A é negativo, então A é menor que zero. Então nós vimos que toda vez que o A for menor que zero, a parábola vai ser uma abertura para baixo, certo? Lembraram? Depois que vocês construir a parábola, aí você vai responder, né, ou completar essas lacunas aí, ó, esses espaços em branco, ok? Então, só para vocês terem uma noção aí, ó. Vamos fazer a leitura. Observe o gráfico acima da função quadrática definida por f de x igual a menos x2 mais 6x menos 5. Responda as questões a seguir. Letra A. Quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Então, analisem bem. Qual que é o valor de a? Quando não tem número, nós dizemos que é 1. No caso aqui, o a, né? Você ia completar aqui, ó. O A é negativo, então seria menos 1. Qual que é o valor de B? O B que representa ou que acompanha a variável x, certo? Qual que é o valor de C? É o termo independente, é o termo que está sozinho. Lembraram? Então aí você completa. B. Como o valor de C é igual a, aí você olha lá o coeficiente que você colocou. A parábola intercepta o eixo y no ponto da coordenada 0 e... Então você vai observar lá, né, que a parábola vai interceptar o eixo y. O eixo y é esse aqui, ó. Então ela vai cortar aqui, ó, algum ponto. Então qual que é o ponto que ela vai cortar? Aí você vai completar. Que é simétrico ao ponto das coordenadas, né, simétrico. Então nós vamos ver que a parábola, por exemplo, se for aqui, tem um eixo de simetria, lembra? Então simétrico. Então se corta o eixo aqui, por exemplo, no 4, então aqui, qual que é o ponto que está aqui próximo alinhado a ele? Que seja simétrico. Então você vai completar. Letra C. Qual é o valor do discriminante? O delta. Lembra do delta? Como que nós calculamos o delta? O delta é igual a B2 menos 4 AC. Então você vai pegar os valores, né, e substituir nesta equação, e aí você vai achar o valor do discriminante. Aí você completa aqui, ok? D. Como delta é maior ou menor que zero? Não sei. Você vai colocar, vai analisar o resultado que você encontrar aí. Se é positivo, é maior que zero. Se for negativo, é menor que zero, né? Quantos e quais são os zeros ou raiz dessa equação? Né? O que determina as raízes da equação do gráfico? É quando intercepta o eixo x, né? Então, por exemplo, interceptou no 2 e no 6. Então, quais são as raízes? 2, né, x' igual a 2 e x duas linhas igual a 6, por exemplo. É só um exemplo que eu estou mostrando para vocês, né? Então aí você vai analisar a parábola que você construiu aí, ok? Letra F. Quais são as coordenadas do vértice da parábola, né?
o gráfico dessa função. Então, quais são as coordenadas do vértice da parábola, que representa no gráfico dessa função. O que é o vértice mesmo? Então, nós temos lá, ó, o vértice é o ponto, né, aonde passa-se o eixo de simetria. Então, aqui está o vértice. Então, vamos supor que seja 1, 2, 3, 4 e 3. Então, ali seria 4 e 3 nessa parábola, né? Se fosse outra, por exemplo, aqui, ó, 1 e 6, certo? Então, você vai analisar aonde passou, né, o eixo X, interceptou em quais números. Esses são os... No eixo X nós estamos falando da letra I, né, que é o ponto de interseção do gráfico da função. Agora, no vértice, é onde uniu através do eixo de simetria, né, que é o ponto máximo ou ponto mínimo. Outro detalhe, esse ponto, né, que determina o vértice, vamos colocar uma cor diferente aqui, ó, né, que é o ponto que passa, o que corta o eixo de simetria, né, dado pela letra V, vértice, ele pode ser encontrado também nessa tabela aqui. É só você observar que de um determinado número para cima, você vai ter um eixo aqui do lado da parábola. De um determinado par ordenado para baixo, você vai ter a outra parte da parábola que representa a parte simétrica, de acordo com o eixo de simetria. Tá? Analisem, né, a tabela lá. Através da tabela você encontra o par ordenado. Né? Por exemplo, aqui, ele passou no ponto. Qual foi o ponto que ele passou? Hein? Foi no ponto que 3 para x e 4 para y. Então, no ponto 3 e o ponto 4. Então, aqui está o vértice. Ok? Continuando ainda a primeira atividade, letra G. Como A é maior ou menor que zero, a concavidade da parábola, o gráfico dessa função é aberta para cima ou para baixo. Você vai completar. Nesse caso, o vértice da parábola é um ponto mínimo ou um ponto de máximo da função. Aí você completa de acordo com as explicações anteriores. Tá? Pesquise novamente aí na atividade da semana 1 e complete a lacuna. Atividade 2. Uma bola é lançada de um ponto 0 e em seguida toca o solo ponto A e B, conforme representado na figura abaixo. Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices V1 e V2. A equação de uma dessas parábolas está escrita abaixo. Se a abscissa do vértice V2 é 35 metros, qual é a distância do ponto O ao ponto B em metros? Então aí foi dada a situação, né? Então pegou-se uma bola, chutou, vamos supor que ela chutou aqui do ponto 0, ela subiu, desceu, né? Tocou no solo, então ela clicou aqui e pulou novamente até o ponto B, certo? Então a bola fez essa trajetória, ela picando ao solo. Aí nós vamos observar o quê? O que a atividade deu aí? Que de 0 até o V2 tem 35 metros. A eixo de simetria aqui, ó, V2, 35 metros. Ele quer saber qual que é a distância que a bola percorreu do zero da origem até o ponto B, certo? E foi dada uma função, que é uma dessas parábolas. Logicamente vai ser da primeira parábola. Então, para você encontrar a distância de 0 até B,
nós vamos ver que nós vamos ter que analisar ou encontrar essa distância que vai do 35 até o B. Porque até aqui eu tenho, até o V2 eu tenho, que é 35 metros. Então eu preciso dessa distância, certo? E para eu achar essa distância, eu vou ter que achar primeiro essa aqui, certo? Porque eu não sei qual é essa distância aqui, ó. Eu sei que tem até 35 metros, então eu vou ter que pegar o 35 e tirar a distância de 0 até A, aí eu vou achar essa distância. Como é igual, né, que é a simetria, o espaço é igual, então se aqui valer, por exemplo, 10, de cá também tem que valer 10, certo? Então vamos lá. Como que eu vou achar isso aí? Através da resolução desta função. Então vamos lá, deixa eu dar para vocês uma indicação. Ótima coisa, a origem aqui está no ponto de interseção do eixo Y, no ponto 0. Então Y é igual a 0, certo? E o A está no eixo X, então nós vamos na abscissa, né? Então nós vamos dizer o quê? Que esse ponto A aqui seria a mesma coisa do valor de X, certo? Então nós vamos pegar esta função e encontrar o par ordenado, aonde o y eu já sei, que é igual a 0. Então eu preciso achar o valor de x, que vai representar pelo ponto A, que seria o par ordenado, né? A e 0, aonde A é x e o y é 0. Certo? X e y. Esse é o par ordenado. Então o que eu vou fazer? A mesma coisa, a gente igualar esta equação igual a 0, ou seja, y igual a 0. Então vamos lá. Note que eu fiz aqui, ó. O y, ele estava à esquerda aqui, ó. Aí eu passei ele para a direita, certo? Então ficou menos x2 sobre 175 mais 2x sobre 5 igual a y. Com o y igual a 0, então eu coloquei igual a 0. Ok? Aí vamos notar o quê? Que nós temos uma equação de segundo grau. Porém, nós vamos observar que essa equação é incompleta, né? E nós podemos colocar, no caso ali, ó, ou notar que aqui nós temos termos semelhantes. Então tem um fator comum entre x2 e x. Até em 75 e 5 eu também tenho. Eu posso fazer, posso colocar em evidência. Quem? Vou colocar somente o x. Querendo colocar o x sobre 5 também pode ser, não tem problema não, tá? Então, ó, x2 dividido por x dá x. Então, vai dar menos x sobre 75. Mais 2x sobre 5 dividido por x vai dar o quê? 2 quintos, né? Igual a 0. Então, note bem que um primeiro fator igualando a 0 vai ficar x igual a 0, que é a primeira raiz, a primeira resposta. A segunda, eu vou ter que achar o que, ó? Menos x sobre 75 mais 2 quintos igual a 0. Aí eu tenho uma equação do primeiro grau normal, que vocês aprenderam lá no sexto ano, né? Sexto, sétimo ano. Então agora é fácil. Isolando o x, né? Sobre 75, igual, aqui está mais 2 quintos, passo para o segundo membro, troco o sinal, menos 2 quintos. O zero nem vou colocar, porque o zero não tem valor nenhum, ok? Aí, nós vamos ver que os dois números são negativos, então x negativo. Nesse caso, eu vou multiplicar a equação todinha por menos 1 para me trocar o sinal. Então, menos com menos dá mais, né? Então, vai dar x sobre 75. E aqui, ó, 2 quintos negativo vezes menos 1 dá 2 quintos positivo, porque menos com menos dá mais, certo? Agora vamos isolar o x, ó. Aí vai ficar 2 quintos, aqui é 1,75 avos. Está multiplicando, passa dividindo. 1,75.
Divisão de fração faz o quê? Transforma a multiplicação. Pega o primeiro e multiplica pelo inverso segundo. Então, 75 sobre 1. Então agora é só simplificar. Ó. Ou multiplica e depois divide. Certo? Simplificando. 5 por 5 dá 1, 75 por 5 dá quanto? 15. Né? Então aí nós vamos ver que x é igual a 2 vezes 15 igual a 30. Então o valor de x é 30. Esse valor de x está representado pelo ponto que A, lá no plano, no gráfico. Né? Então vamos voltar lá. Ó. Eu já descobri que de 0 a A vale 30 metros. Certo? Agora, aqui até o V2 é 35. Então para você achar este intervalo aqui, ó, né? Deixa eu trocar a cor aqui. Este intervalo aqui, basta fazer o quê? Pegar esse número e tirar o que você achou, 35 menos 30. Aí você vai achar que vale quanto? O valor que você encontrar aqui é o mesmo de cá. Então, 35 mais o valor que você encontrou, então você vai ver a distância aqui de 0 até o ponto B tem x ou y metros. Certo? Atividade 3. Observe ao lado o gráfico de uma função quadrática e responda as questões a seguir. Então nós temos aqui, analisem bem, né? Principalmente os pontos aonde corta a parábola, tanto no eixo x quanto no eixo y. Olha o detalhe, o eixo x cortou no 0 e no 6, certo? Então nós já temos pares ordenados, 0 e 0 e 6 e 0, não é isso? Outra coisa, existe o ponto que o vértice, ó, o eixo de simetria, ó, onde corta o eixo de simetria, olha o vértice, qual que é o par ordenado, ó, que número está aqui, ó, descendo, qual número? É outro par ordenado, né? Então preste atenção, onde interceptou no eixo y, ó, preste atenção, ok? Note que no eixo x está a resposta, que é o zero da função, né? Então, x' cortou aqui no eixo x. X duas linhas, que é a segunda resposta, cortou nesse ponto, né? Então, preste atenção que você vai precisar desses pares ordenados para responder as questões aqui, ok? Letra A. Quais são os zeros ou raiz dessa função? Então, olha no eixo x. B. Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Né? Os pares ordenados. Os pares ordenados, né? Que são as coordenadas dos pontos de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x. Então, ó, cortou aqui no ponto de origem, então é o que? 0 e 0, né? É o primeiro par. Qual que é o segundo? O primeiro é o x. 6. Segundo é o y. Certo? Então aí estão os dois pares ordenados. Letra C. Quais são as coordenadas ou o par ordenado, né, do vértice da parábola do gráfico dessa função? Então analisem bem. O vértice. Então nesse ponto aqui, ó. Qual é o par ordenado que representa este ponto aqui? Ok? Complete. Letra I. Como a cavidade da parábola é aberta para baixo ou para cima? No caso aí. Então o coeficiente A é maior ou menor que 0. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou máximo da função. Letra F. Quais são os coeficientes A, B e C dessa função?
Note bem que não deu a função, só deu o gráfico dela. Então nós vamos ter que construir ou montar a função, né? Tá lembrado como que se monta uma função? De acordo com analisando somente o gráfico, né? Então nós vimos essa matéria lá no PET 4, semana 4. Então vamos pegar o PET 4, dar uma estudadinha, dar uma olhada lá como foi feita a atividade, certo? Para achar os coeficientes da função, devemos fazer o quê? Trabalhar com um sistema, né? E para a gente montar o sistema, nós precisamos de dois pares ordenados. Então nós vamos pegar como par ordenado o vértice, né? Que passou no ponto, analisem bem, 3, né? Ó, e 9, né? Primeiro par, 3 e 9. E o outro par, nós vamos trabalhar com esse aqui, ó, que é o x duas linhas. Passou no ponto 6 e aqui no y0. Então ficou 6 e 0. Com esses dois pares ordenados e sabendo a lei de formação de uma função, nós vamos encontrar os coeficientes a, b e c. Tá ok? Note bem que aquela lei da função aí, ó. f de x igual a x2 mais bx mais c. Trocando f de x por y, já trocando a igualdade, ficou ax2 mais bx mais c igual a 0. O par ordenado que nós vamos trabalhar vai ser o primeiro lá, o vértice, 3 e 9. O que significa? Que o 3 é x e o 9 é y, né? Então vai ficar, ó. Note como ficou, ó. A vezes. Então, o primeiro par do número é x, então 3 ao quadrado mais b, que multiplica x, que vale 3, mais, se você olhar lá no gráfico, a parábola interceptou, cortou o eixo y no 0, 0, 0. Então c é igual a 0. Certo? Então no lugar do c eu coloco 0, igual ao y, que vale quanto? 9. Então agora nós vamos resolver isso aí, ó. A vezes 3 ao quadrado, 9, mais b vezes 3, 3b. O 0 se joga fora. Ok? Então ficou 9 vezes a, ou a vezes 9, 9a mais 3b igual a 9. Então essa aqui é a primeira equação dos sistemas que nós vamos encontrar. Certo? Então, como nós já vimos que o c é igual a 0, então nós podemos eliminá-lo. Certo? Então nós vamos trabalhar só com a outra parte lá. Então aí agora para o segundo, usando o segundo par, vai ficar ax2 mais bx igual a y. O par ordenado que nós vamos trabalhar agora vai ser 6 e 0, né? Que eu comentei com vocês lá no gráfico. Tá ok? Então aí vai ficar da seguinte forma. Olha, a que multiplica x ao quadrado, então 6, ó, primeiro termo é o x, segundo é o y, né? Então 6 ao quadrado mais bx, x vale 6, igual a 0, que é o valor dy, ok? Resolvendo, a 6 ao quadrado, 36, mais b vezes 6, 6b, igual a 0. A vezes 36, 36a, mais 6b, igual a 0. Essa é a segunda equação que nós vamos formar o sistema. Ok? Note como ficou o sistema. 9a mais 3b igual a 9, 36a mais 6b igual a 0. Se você observar, no primeiro aqui, ó, 9, 3 e 9 é divisível por 3, então vai ficar mais simples, ficou, ó, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. 36, 6 e 0 é divisível por 6, então 36 por 6 dá 6a,
6b dividido por 6 dá b, 0 dividido por 6 dá 0, ok? Então aqui o sistema ficou mais simples. Vamos fazer pelo método da adição, que é mais fácil. Observe, eu tenho que eliminar uma das letras. 3a, 6a, mais b, menos mais b. Eu preciso de um menos b para cortar. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar essa equação aqui por menos 1. Então, vai ficar da seguinte forma. Mais com menos dá menos 3a. Mais com menos dá menos b. Mais com menos dá menos 3. E repete a outra. 6a mais b igual a 0, né? O que eu posso fazer? Posso eliminar esses dois, ok? E agora resolve. Menos 3 com mais 6 dá mais 3a, que é igual. Menos 3 com 0 dá menos 3. Logo, a é igual a menos 3, o 3 está multiplicando, passa dividindo. A é igual a menos com mais dá menos, 3 por 3 dá 1. Então, o coeficiente eu já achei. Para achar o b, o que eu faço? Eu volto em qualquer uma das equações acima e vou substituir. Onde tiver a, eu coloco menos 1, certo? Vejam bem. 3a mais b igual a 3. Peguei qualquer uma delas lá. 3 vezes o valor de a, que é menos 1, mais b igual a 3. Então, mais com menos dá menos 3, mais b igual a 3. Logo, b é igual a 3, menos 3 está negativo, passa para o segundo membro, positivo. b é igual a 3 mais 3, 6. É o outro coeficiente. Então, a lei de formação é f de x, que é igual a x2 mais bx mais c, né? Então, f de x, que é a mesma coisa que y, não é isso? Que é igual ao valor de a menos 1x2, valor de b 6x, e o valor de c nós vimos que é quanto? 0. Então a função é essa, menos x ao quadrado mais 6x, certo? Letra G. Qual é a lei de formação dessa função? Então já foi comentado, só você completar. Atividade 4. Um golfinho realiza um salto cuja trajetória é uma parábola como a que está representada no gráfico ao lado. Responda as questões que seguem. Então, analisem o gráfico. Letra A. Qual foi a altura em metros atingido pelo golfinho no ponto máximo do seu salto? Então, onde foi o ponto máximo do salto? Então, está aqui, ó. Né? Então, qual foi a altura em metros? B. Qual foi o tempo em segundos que o golfinho gastou para atingir a altura máxima? Né? Olha o tempo, ó. Ele foi de 0 a 4 segundos. Então, qual foi o tempo que ele gastou para ele atingir essa altura? Complete. Ok? Essa semana são só esses exercícios. 4 exercícios apenas, né? Então, que vocês façam com bastante responsabilidade, com bastante capricho. Utilize o caderno, porque a apostila aí tem pouco espaço, tá? Não façam rascunho, que rascunho joga fora, então tem que ficar registrado na apostila ou no caderno. Tire uma foto e mande através do meu particular, pelo WhatsApp, ok? Tchau, tchau. Até a próxima.